Olá, tudo bem? Está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade. Investimento em Pauta tem o prazer de receber hoje Ângelo Corsetti, economista, pós-graduado em finanças pela USP, com especialização em mercado de capitais pela Fundação Getúlio Vargas. Foi diretor financeiro da multinacional Bung Borne e superintendente da Comissão de Valores Mobiliários no governo Collor. É professor de finanças do INSPER há mais de 12 anos. Ângelo, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, caro Ricardo. Bom, o internauta de todo o Brasil que está nos assistindo, ele tem um interesse muito grande em tudo relacionado a finanças, né? Como você é um grande especialista, além de um excelente professor, eu queria que você, dentro do espaço que a gente tem no programa, pudesse, levar esse assunto. E aí eu faria uma primeira pergunta. Qual o significado e qual o objetivo do estudo de finanças corporativas? Para o empresário, para o estudante, enfim, para o empreendedor que está nos assistindo em todo o Brasil. Ok, Ricardo, de maneira bem sintética, finanças corporativas abrangem todas as decisões financeiras que tenham implicação em finanças. O grande foco do estudo de finanças corporativas se baseia em três grandes pilares. Primeiro pilar, a decisão do investimento. Segundo pilar, a decisão do financiamento. E terceiro pilar é a administração do capital de giro. A empresa tem por objetivo criar valor para os seus acionistas. Este é o objetivo central de qualquer administração. A empresa, portanto, criará valor para os seus acionistas se ela obtiver sucesso nesses três vetores que eu mencionei. Então, iniciando pelo vetor de decisão de investimento, que na literatura financeira é conhecida como o orçamento de capital. No que significa isso? Eu poderia dizer para você o seguinte, que a decisão de uma empresa, o sucesso de uma empresa, depende em larga medida do adequado dimensionamento que a empresa fizer no seu investimento, nos seus ativos. Por que isto? Porque é óbvio que esses investimentos, esses ativos, têm um custo. E como é que eles têm esse custo? Tem um custo porque alguém está financiando esses ativos que estão aqui. Então, os provedores de capital, sejam os terceiros, seja o capital próprio, têm realmente exigências, requerimentos de ter taxas de retorno. Então, é preciso realmente que a empresa tenha muita parcimônia na hora de fazer alocação de recursos escassos no seu ativo. Então, tá bom. Então, a empresa realmente ela resolve fazer investimento, portanto, faz a alocação de ativos, e esses ativos prometem gerar ao longo do tempo fluxos de caixa, que é isto que fazem os ativos. E qual é o objetivo da geração desse fluxo de caixa? É que esses fluxos de caixa possam criar valor. E esses fluxos de caixa criarão valor sempre que realmente o retorno deles, fluxos de caixa, exceda o custo do capital. Então tá bom. Então como é que nós fazemos isto? Veja, os fluxos de caixa que são gerados pelos ativos são gerados ao longo do tempo. A questão que se coloca então é a seguinte: quanto valem hoje estes fluxos de caixa? Tá bom. Então nós temos aqui já algumas metodologias que são utilizadas, que é o fluxo de caixa descontado. É preciso que a empresa traga esses fluxos de caixa que este investimento promete gerar ao longo do tempo, trazer os fluxos de caixa a valor presente. E como é que eu trago isto a valor presente? Devo descontar esses fluxos de caixa a uma taxa que represente o custo de capital da companhia. Esse custo de capital, evidentemente, deve levar em consideração o custo de oportunidade e o risco também que está associado a esses fluxos de caixa. Tá bom, tudo bem. Então, trazendo isso tudo a valor presente, como é que eu faço para mensurar se este investimento é factível, é viável ou não? Ao trazermos estes fluxos de caixa a valor presente, nós vamos ver o seguinte: se o valor presente desses fluxos de caixa excederem realmente o valor presente do investimento, nós estaremos criando valor, porque isto estará capturado através do valor presente.
Então, toda vez que qualquer investimento que gere fluxos de caixa, e esses fluxos de caixa trazidos a valor presente, a uma taxa que represente o custo de oportunidade de capital, excederem o valor presente dos investimentos, os acionistas estão ficando mais ricos. Agora, esta é uma metodologia, portanto, a metodologia do VPL. Talvez a mais importante metodologia que tem para se fazer uma avaliação de projetos. Uma outra metodologia, que é equivalente a esta, é a metodologia da taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, ela realmente informa a rentabilidade média de um projeto. A taxa interna de retorno é uma taxa intrínseca ao fluxo de caixa. É uma taxa endógena, ou seja, a taxa interna de retorno representa a taxa de desconto que vai fazer com que o valor presente desse fluxo de caixa se anule, seja igual a zero. Agora, você está explicando de maneira bem didática para todo mundo que está nos assistindo no Brasil, você falou dos 3 vetores, então você falou sobre a decisão de investimento. Falando um pouquinho sobre a decisão de financiamento e sobre a administração do capital de giro. É evidente que a segunda decisão é uma decisão importantíssima, que é conhecida como estrutura de capital de uma empresa. A estrutura de capital é composta por 2 grandes provedores, por 2 grandes fornecedores de capital. Por um lado, você tem as dívidas e, por outro lado, você tem os acionistas com os recursos próprios que estão fazendo a alocação desses investimentos, desses recursos. Qual é o grande objetivo de um CFO? Qual é o grande objetivo? É tentar encontrar uma combinação, um mix entre recursos de dívidas e recursos próprios de capital próprio, que reduzam o custo de capital. O custo de capital, Ricardo, é uma média aritmética ponderada entre recursos de terceiros e o seu peso, o retorno dos acionistas e seu peso. Isto é o custo de oportunidade. Quanto menor for o custo de capital da empresa, maior será o valor da empresa. Ou seja, veja a importância que tem isto. Então, quanto menor for o custo de capital da empresa, maior será o valor da empresa. Então, esta, de fato, é uma decisão importantíssima. Por isso que o CFO tem que estar preparado para entender a dinâmica do mercado e todas as fontes de financiamento. Todas as fontes de financiamento que estão disponíveis. E o capital de giro, que esse acho que é um ponto também importante, que muitas empresas às vezes não têm o acompanhamento necessário e aí tem os seus resultados mascarados, porque até o conceito de capital de giro não está muito claro aí na cabeça de muita empresa. Fala um pouquinho para nós. O capital de giro, na realidade, eu vou dizer para você uma coisa, representa pelo menos, na média, 60% do tempo despendido por um CFO é dedicado à administração do capital de giro. Então, quando nós falamos administração do capital de giro, nós estamos falando no manejo, na administração, daquilo que a empresa tem a receber no curto prazo, ou seja, os ativos circulantes, vis-à-vis aquilo que a empresa tem que pagar também no curto prazo, que são os passivos circulantes. Então, a empresa tem que se assegurar que ela não corra nenhum risco de entrar numa crise de liquidez. Porque uma das causas mais frequentes de quebra de empresa é um mau dimensionamento no capital de giro. Isto é fundamental. E muitas vezes, quando se faz algum projeto de investimento, não se leva na devida conta o capital de giro. Então, a diferença, representa uma margem de segurança importante. A diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante é que nós chamamos de net working capital. Capital de giro líquido, seria uma margem de segurança que a empresa tem. Agora, evidentemente, como tudo em finanças, nós temos que tomar cuidado. Quanto maior for esta margem de segurança, evidentemente que a empresa corre cada vez menos risco de entrar numa crise de liquidez. Agora, em finanças, você sabe muito bem, there is no free lunch. Então, quando você realmente privilegia a liquidez, alguém tem que pagar um preço por isto. E vem sob a forma de rentabilidade reduzida. Ângelo, o nosso tempo aqui é escasso e a sua apresentação tá sensacional, já fica até aberto o convite aqui para você retornar, mas eu queria fazer uma última pergunta, que eu acho que é de interesse do internauta que nos assiste,
E só peço para você ser breve, numa outra oportunidade a gente vai complementar. Porque a sua didática aí só temos elogios aqui a fazê-la, né? Uma verdadeira aula para você que está nos assistindo. Aproveita e manda o link do vídeo para os seus amigos, porque é de fato uma explicação muito didática do professor. Olhando sobre esse aspecto da criação de valor, colocando agora para o controlador da empresa, para o acionista que está lá nos assistindo, quais as métricas que eles podem usar para verificar o desempenho das suas organizações? Olha, eu vou dizer para você que como objetivo principal é a criação de valor, muitas empresas realmente avaliam os seus gestores através de uma métrica que é conhecida como ROI, Return on Investment. Ela realmente é uma métrica que está voltada para o passado, mas tem sérias limitações. Quando nós falamos em ROI, nós estamos fazendo uma relação, estabelecendo uma relação de lucro em relação ao investimento. E desde logo é importante que a gente destaque o seguinte: quais são as variáveis que, quando combinadas, quando elas interagem, produzem esse ROI? Porque, evidentemente, que eu preciso saber. Não adianta simplesmente dizer o ROI, lucro líquido, dividido pelo ativo, deu tanto. Mas quais são essas duas variáveis? Uma é a margem, que mostra realmente a eficiência operacional da empresa. Quando combinada com a outra variável, que é giro do investimento, isto é a eficiência na utilização dos ativos. Essas duas variáveis, quando combinadas, produzem, de fato, o ROI. Isto é importante porque cada empresa tem o seu DNA. Então, empresas, por exemplo, que são intensivas em mão de obra, como, por exemplo, um varejo, ela vai ter realmente uma margem muito pequenininha, mas ela vai ter um giro, um volume de vendas muito grande. Enquanto que uma empresa, por exemplo, intensiva em capital, como uma siderúrgica, uma petroquímica, ela tem um giro muito lento e deve compensar esse giro muito lento com margens muito maiores. Agora, qual é a deficiência? Só quero te dizer uma coisa. O gerente que é avaliado pela metodologia do ROI, o que pode acontecer? Então, veja você o seguinte. Eu vou te dar o caso da Apple, que é um caso realmente que está na literatura de finanças. Na década de 90, os gerentes da Apple eram avaliados através do ROI. E a Apple, nessa década, ela apresentava ROIs de 30%, a ordem de 30%, que estavam situados entre os maiores ROIs das maiores empresas norte-americanas. Tá legal. Então, o que acontece? Eles, os gerentes, avaliados pelo ROI, deixaram passar excelentes oportunidades de investimento, porque esses investimentos prometiam uma taxa de retorno de 20%. Ora, se você tem um investimento com uma taxa de retorno de 20%, a hora que você fizer a consolidação, o ROI vai diminuir. E não fizeram os investimentos. Mesmo que esse retorno de 20% prometido excedesse o custo de capital. Então, o que nós sabemos é o seguinte, que quando realmente um investimento excede o custo de capital, o VPL é positivo. E o VPL se conecta diretamente com o EVA, que é o Economic Value Added. Então, na realidade, a métrica que deve ser utilizada, independentemente do ROI, seria o EVA. Mas seria realmente restringir o EVA a uma singela, a uma pequena métrica de avaliação de desempenho, quando na realidade o EVA é muito mais amplo do que isso. O EVA permite que nós identifiquemos as estratégias financeiras de uma organização, a estratégia operacional, a estratégia de investimento e a estratégia de financiamento. Ângelo, eu vou ter que encerrar o programa, uma pena, mas tenho certeza que o internauta de todo o Brasil vai nos escrever aí, vai solicitar que você volte dentro da tua disponibilidade de agenda, fica o convite em aberto aqui para você. Eu agradeço muito, foi um prazer muito grande, Ricardo, e você sabe, companheiros que somos lá do INSPER, sempre que você precisar, é só você me chamar que eu estarei à disposição aqui de você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para você, internauta de todo o Brasil, Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Caso você queira contatar o professor Ângelo Corsetti para uma palestra, que eu acho que vale a pena, para uma consultoria,
vai aparecer na telinha aí o e-mail dele, angelocorsetti@uol.com.br. Vou repetir, angelocorsetti@uol.com.br. Fica aqui, então, essa sugestão de você entrar em contato com ele. Agradecemos a audiência de todo o Brasil e voltaremos em breve com novas entrevistas, trazendo para você informação de qualidade. Até uma próxima.